Vamos para a próxima questão, acompanha aí, na telinha. A introdução no conhecimento humano de dois dos conceitos mais fundamentais em química, a saber, o conceito de átomo e o de elemento, conceito de átomo e o do elemento, não é recente. Apareceram já por volta do século 5 a.C., tá certo? Para alguns filósofos gregos daquela época, as coisas seriam formadas por apenas 4 elementos: a água, o ar, a terra e o fogo. Os corpos seriam constituídos por partículas sólidas, invisíveis, em constante movimento, que não poderiam ser cortadas ou divididas, que aí chamaram de os átomos. O termo átomo relaciona-se com esta última característica, a indivisibilidade. A respeito da conceituação atual do elemento químico e átomo, é correto afirmar que... Então, ó, para cá, para cá, para cá. Primeiro, vestibulando, toda matéria é formada de átomo. O átomo eu tenho a eletrosfera e o núcleo, tá certo? Tudo bem. Agora, quando é que eu sei que um átomo é de oxigênio e um átomo é de ferro? Como é que eu vou diferenciar? Eu vou diferenciar pela quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Por exemplo, se ele tiver 8 prótons no núcleo, é o oxigênio, tá? Se ele tiver 26 prótons no núcleo, não é mais o oxigênio, ele já se comporta, as propriedades são todas diferentes, ele já é o ferro. Se ele tiver 7 prótons no núcleo, 7, o oxigênio tem 6. Se tiver 7, não é mais oxigênio, ele já tem características diferentes, já é nitrogênio. Então, o que caracteriza um elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Não é o número de prótons, não é os prótons, porque os prótons todos possuem prótons, tá? O hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2 prótons, né? O ferro tem 26 prótons, o enxofre tem 16 prótons. Então, todos os elementos, ele tem próton. Agora, o que diferencia um do outro é a quantidade de prótons, tá? Se tem 8 prótons, aí eu vou olhar qual é o elemento que tem 8 prótons. É o neônio? Então vamos. Se eu tenho, ou não. Se eu tenho, é quem? Ah, professor, eu sei que é o oxigênio. E se tem 9 prótons? Ah, é o flúor. Ah, então o neônio tem 10 prótons. Então, todos que tiver 10 prótons vai ser neônio. Pronto. Ok? Então, o que diferencia o elemento é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Então, vamos ver aí o que é que ele diz no primeiro aí. Acompanha aí. Os átomos são partículas em constante movimento que se combinam para formar as substâncias químicas. Então, está correto, né? Os átomos são partículas em constante movimento que se combinam para formar as substâncias químicas. Então, a primeira, ó, correto, ok? Segunda, embora ainda utilizado o termo átomo, não é apropriado por designar uma partícula atualmente considerada divisível. Está correta essa segunda. Era para eu ter mudado o termo átomo, porque átomo ao pé da letra quer dizer indivisível, tá? Uma coisa sem divisão. E eu sei que hoje o átomo ele é divisível, ele tem núcleo, eletrosfera, então era para eu ter mudado esse termo. Então ele diz assim, ó, embora ainda utilizado, o termo átomo não é apropriado por designar uma partícula atualmente considerada divisível. Tá certo. Átomo quer dizer sem divisão. Como é que eu chamo uma coisa que tem divisão hoje em dia de átomo, de uma coisa indivisível? Está errado, mas a gente continua utilizando o átomo. Então, essa questão 2 foi bem colocada aí, tá? Está correta, tá? Então, a primeira correta, a segunda correta. Embora ainda utilizado, o termo átomo não é apropriado. Não é, era para a gente ter mudado. Porque hoje a gente sabe que o átomo, que a gente chama de átomo, ele é divisível. Então, se ele tem divisão, era para ter mudado o nome, porque átomo ao pé da letra quer dizer sem divisão. 4. São hoje pouco mais de 100 de elementos químicos, alguns deles obtidos no laboratório. Beleza, só tem 100 e poucos elementos químicos que você vê lá na tabela. Agora, lógico, eles se combinam e formam milhares de substâncias, tá? Às vezes se combinam com ele mesmo, como o ozônio, O3, 3 oxigênio lá formam ozônio, tá? Então, átomos têm 100 e poucos elementos e temos eles se combinando formam milhares de substâncias. Então, o 1, o 2 e o 4 coloquei aí correto. Próxima. O 8. A cada elemento químico corresponde um determinado tipo de átomo.
caracterizado pelo número de prótons. Muito bem, pela quantidade de prótons. Se eu tenho 8 prótons, é o elemento químico oxigênio. Se eu tenho outro de 8 prótons, é o elemento químico oxigênio. Então, o elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Então, todos que têm 8 prótons, esse conjunto de átomos eu chamo de oxigênio. Se tiver 9 prótons, eu já chamo de flúor. Correto. 16. A água não é um elemento químico, mas uma mistura de oxigênio e hidrogênio. O ar é um composto formado pelos elementos químicos nitrogênio e oxigênio. O ar, realmente, eu não só tenho oxigênio. Quando a gente inspira, entra oxigênio e entra nitrogênio. O oxigênio reage no nosso organismo, sai o CO2 com a nossa glicose e o nitrogênio, do jeito que entra, sai. Lembre-se que quase 80% do ar é formado de gás nitrogênio, só 20% que é de gás oxigênio, O2, ok? Então, o ar, ele não é... Olha só o erro que ele diz lá. Ele diz que o ar... Vamos para lá, para a telinha. O ar é um composto formado pelos elementos nitrogênio e oxigênio. Não. O ar é um composto formado pela substância, pelos gases O2 e N2, não pelos elementos, pelas substâncias nitrogênio e oxigênio, pelos gases nitrogênio e oxigênio, e não pelos elementos. Eu não tenho ar, eu não tenho lá NO, não, eles não aparecem assim na natureza. Eles se ligam, é N2 e O2, então não são os elementos, são os gases. E também lá em cima está errado. A água não é um elemento químico, tudo bem, a água é uma substância, mas uma mistura de oxigênio e hidrogênio, não. A água, ela não é uma mistura de hidrogênio e oxigênio, ela é uma combinação, uma ligação entre os dois. Então essa 16 está errada, tá certo? Então, cuidado com isso lá no vestibular para não perder essas questãozinhas. A água não é um elemento químico, correto, ela é uma substância. Mas uma mistura de oxigênio e hidrogênio, não. A água não é uma mistura gasosa de oxigênio e hidrogênio, não. A água, ela é uma combinação deles dois, H2O. 32. Dos 4 elementos citados pelos gregos, apenas o fogo é ainda considerado um elemento químico. Turma, vai para cá, para cá, para cá. O fogo ali, todo mundo sabe, é uma reação química que está ocorrendo. Naquela reação química libera gases. Então a energia ali é tão forte que o fogo são gases a alta temperatura, tá certo? O fogo são gases ali, dependendo do que está queimando, a alta temperatura. Então ele diz aí que o fogo é um elemento químico. Então está errado, são substâncias químicas gasosas a alta temperatura, ok? Então ficou aí definida essa questãozinha para vocês.